Aleluia! Por que ela não tá mais fixando isso? Não tô. Boa tarde. Dia 3 da nossa campanha de concerto interno, cheio da presença de Deus. Quem é novo, seja bem-vindo. Quem é da casa já sabe como funciona. Pega o seu lugarzinho. Vamos pedir para Deus vir nos clarear as ideias, nos dar entendimento, tirar as distrações, e que o brilho do Espírito Santo esteja conosco nessa tarde, nesse devocional abençoado. Quero saber como estamos, todos bem? Sejam bem-vindos, boa tarde. Quem sentir no coração de compartilhar aí com outras pessoas, compartilhe. Hoje é sobre família, mas a gente tem que lembrar que às vezes os nossos amigos também são as nossas famílias, né? Então, eu tenho amigas que são irmãs para mim e eu não preciso estar o tempo todo com elas, mas elas estão sempre no meu pensamento, em minhas orações. E vocês também estão, todos que estão por aqui, os nomes que passam pelos meus olhos, eu oro, intercedo pela vida de todo mundo, principalmente porque a gente sabe que a obra do Senhor, ela é feita para edificar outras vidas, senão não tem sentido. Não tem sentido a gente ficar aqui falando. Eu não ganho nada com isso de verdade. E isso é para obra do Senhor. A gente faz porque a palavra precisa ser levada, né? A palavra precisa ser alcançar mais vidas. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Que bom, Gi, que tu vai conseguir ficar. Fico feliz, viu? Então, hoje é o nosso terceiro dia. E no nosso terceiro dia, como a gente já falou no primeiro, o primeiro dia foi sobre o concerto Começa em Mim. Essa imagem já tá no feed, tá bom? E também vai estar lá dentro da comunidade. Quando eu tiver liberado o acesso, as pessoas vão poder assistir. O primeiro foi sobre o concerto Começa em Mim, 3 erros que eu preciso consertar. Então, aqui os 3 erros. E ontem a gente passou pro trabalho com propósito. Foi muito bom. Realmente teve muitas pessoas aqui. Foi um dia, assim, extraordinário, de verdade. E eu sempre começo os devocionais sempre pedindo para que Deus alcance mais vidas, para que Ele possa fazer a diferença dentro das suas casas. E hoje chegou um ponto de o pilar estrutural da nossa vida. O que é a família? Seja a família que você tem ou a família que você vai montar. A família que você deseja. Eu trabalho muito com minhas amigas em conversas, que às vezes nós queremos tanto uma família, nós queremos tanto que ela seja perfeita, que a gente constrói ela numa mentira. Que nós construímos ela sobre inverdades, ou então a gente está maquiando aquilo. E os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas pessoas que se apoiam em nós, elas vão crescer com essa informação. E ela não vai saber que no fundo aquilo nem era real. E isso eu já falei outras vezes com algumas amigas, que você está fazendo a mesma coisa que fizeram com você. E que bom que a gente possa ter pessoas na nossa vida que nos alertem sobre isso. E às vezes a gente faz isso também. Ou então a gente tenta ir totalmente contramão do que a gente viveu na nossa vida, que acaba vivendo a mesma coisa. Isso, psicologicamente falando, as pessoas, elas fazem isso. Ela quer ser tão diferente do pai e da mãe que ela se torna exatamente pai e mãe. Então, não sejam essas pessoas. Comecem a olhar para si mesmo. Hoje a gente tem dentro de nós, né, muitas coisas para serem consertadas. E essa semana vai ser a semana do concerto. E o concerto que a gente vai fazer talvez esteja além do que a gente está disposto. Além. A gente acha que está fazendo uma coisa gigantesca, mas não está. Está fazendo tão pouquinho
que não faz diferença. Então a gente tem que pegar e começar a olhar para isso internamente. Então, bem-vindos a esse devocional que é sobre família e perdão. Então, se você tem alguma coisa para consertar, esse é o momento. Então, escutem com carinho, enviem para quem vocês precisam pedir perdão ou que estejam passando por alguma coisa. Tem muitos amigos que a gente também vai tratando e faz a diferença. E o primeiro texto que a gente vai falar aqui está em Efésios. Por quê? Efésios, ele não está falando só para a família. Ele fala para você viver isso. E como que a gente sabe que é? Porque Deus, ele te deixa, ele não fica te dando letrinha, né? Que a gente fala, ele não fica te mandando charada. O Senhor, ele te dá a palavra mastigada para você saber. Então, em Efésios fala, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritarias e calúnias, e todo tipo de maldade. Sejam bondosos e compassivos, perdoando mutuamente. Por quê? Quando eu perdoo mutuamente, que eu me perdoo e perdoo o outro, e o outro me perdoa, e se perdoa, foi assim que Deus fez conosco, por meio de Jesus. Ele nos perdoou. Ele entregou o filho dele para a gente receber esse perdão. Porque senão hoje a gente ia seguir fazendo os espiamentos que fazíamos no Antigo Testamento. Hoje a gente não precisa mais pagar penitência. Essa é a diferença. Hoje você olha para você e se conserta. Mas o nosso problema é que nós queremos viver o mesmo erro todos os dias. Você perde perdão hoje, mas sabendo que você vai praticar esse erro amanhã. E aí por isso que a gente não tem um coração de Davi. Porque Davi, ele cometia os erros, mas ele se arrependia de coração para não praticar. Ele se arrependia dos erros dele para não praticar. E a gente não. Hoje nós, por termos essa confiança, né, que receberemos a misericórdia do Senhor, nós patinamos no mesmo erro. Então, primeiro, o que é compassivo? Você se compadece do outro. Mas isso você só pode ter lá mais pro final, que é sobre maturidade. Quando você tem uma maturidade tão elevada espiritualmente que você ora para aquela pessoa que errou com você. E aí eu trouxe já o livro de Jonas em outros momentos, falando sobre o quê? Que Jonas, ele não queria o perdão do povo de Nínive, por isso que ele não queria levar a palavra do Senhor para lá. Por isso. Porque ele sabia que o Senhor iria liberar o perdão, mas ele não desejava o perdão para aquela cidade. Mas adivinha, para ele sim. E às vezes nós somos exatamente como Jonas, egoístas, egocêntricos. Ontem eu já falei sobre isso, né? Sobre esse egocentrismo que nós temos, sabe? Sobre nós não seguirmos no caminho do Senhor e a gente não observar aquilo de verdade. Por quê? Porque a gente quer as coisas que são em nosso benefício. Boa tarde, todo mundo que tá chegando. Então, pessoas, o que eu quero que vocês sentem e meditem? Nós temos famílias aqui, trouxe 3 famílias, e que provavelmente a gente já viveu ou vive uma situação parecida. E eu quero que vocês se lembrem, antes de entrar numa igreja, antes de se batizar, antes de blá 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 espiritual, o primeiro ministério que Deus nos deu foi a família. Nós nascemos em família. Já aconteceu de pessoas conhecidas demorarem muito para engravidar, e o sonho dela era engravidar. Ela engravidou, conseguiu o bebezinho, e depois de um tempo ela começou de novo aquela função de engravidar. E porque ela queria ter um filho. Só que, sabe quando Deus te mostra uma coisa que a pessoa não tá vendo, que ela tá cega? Foi o seguinte: eu já te dei um filho. Você já teve um filho. E você não tá valorizando aquilo que você tem. Sabe? Porque é muito mais difícil você ser fake
na sua vida espiritual quando alguém tá te mostrando as coisas. É sobre isso. Oi, irmão, tudo bem? O bababá espiritual é como se fosse uma casca, sabe? Que a gente fala. Não é pra ofender, não. É só porque as pessoas que estão por aqui já estão há muito tempo, elas são acostumadas. Tem pessoas que são muito espiritualizadas, mas elas não vivem o modo espiritual de verdade. Elas são fake, né? E aí a gente observa isso como se fosse normal. Normal isso. Normal a família se odiar, a família se desentender. Ela acha normal que aquilo ali esteja acontecendo, que as famílias se separem, sabe? Tudo isso. Exatamente, isso aí. Então, entendo sim, irmão, não se preocupa. Pode ficar tranquilo, que eu entendo o que eu tô lendo. E aí eu trago para vocês também que Deus, ele procura curar os lares. Por quê? Porque eles são pilares. O lar, ali dentro da sua casa, tem um pai e uma mãe. Tem irmãos, tem tios, tem avós. Hoje, a gente não tem mais essa figura. Essas figuras na nossa vida que eram tão importantes, né? A gente ter um avô, uma avó para ir na casa deles, para criar memória. Não existe mais isso. Tem famílias que já não tem mais essa estrutura. Por quê? Porque desde muito cedo elas já estão brigando, já estão se odiando. Elas já não têm futuro. Tem gente que já está esperando bater a data para ela poder sair de casa e nunca mais voltar. Sabe? Por quê? Porque ela está sofrendo tanta coisa lá dentro por pais imaturos, e é isso que está acontecendo muito na nossa vida. São pessoas imaturas criando crianças. Então, criança criando criança. Por quê? Porque criança requer uma atenção. Vida familiar requer atenção. Aí eu trouxe que nós queremos levar esse evangelho, né? Nós queremos levar a nossa visão espiritual para o mundo, só que a gente não consegue fazer ela em casa. Essa prática de evangelizar em casa não é sobre você pregar para a sua família. É sobre você viver aquilo que você quer pregar para os outros. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. É difícil viver. Por isso que viver com Deus, viver com Jesus, não é uma vez na semana indo no culto. É todo dia. É você sentar e olhar para a sua vida e dizer assim, nossa, minha vida tá muito ruim. Eu não consigo ter uma conversa decente com a minha família. Eu não consigo ter um momento de paz dentro da minha casa. Sabe? E aí a gente traz muitas coisas, porque eu trouxe aqui, né, que a gente prega essa paz, mas a gente fica semeando ofensa. O que significa? Você prega paz para os outros, que quer pregar para as pessoas, mas na sua casa você está ofendendo a sua família, está reclamando de tudo que ela faz. Não senta, não conversa, não alinha as coisas. Eu estou dizendo isso porque a gente vive isso. Nós vivemos isso. Nós falamos de amor. Nossa, eu te amo. Nas festas, no aniversário, a gente cria textão, muito bonito. Mas por trás disso nós estamos alimentando muita mágoa, muito rancor. Eu já falei pra vocês como funciona na minha casa, né? Aqui na minha casa. É que se a gente tem algum atrito, porque pra você deixar chegar numa briga, tem que passar muitas coisas. Então, o primeiro é o atrito. Se a gente tem um atrito aqui em casa, a oportunidade de falar do atrito é nesse exato momento. Olha, eu acho que tu foi uma escrota, eu acho que o jeito que tu falou não foi legal, eu me senti incomodado, me senti ofendido. Por quê? Porque eu sei que essa comunicação vai barrar, e isso é para quem quer, ok? Não é para bonito, é para quem quer. Tem gente que tenta isso, tem gente que já cansou de falar, né? Quantas vezes? A minha mãe é uma que fala que eu tô cansada de falar sobre isso e ninguém resolver. Sim, é porque o outro não quer. Mas quando dois querem, as coisas acontecem. Quando dois querem, quando a família quer, acontece. E isso demorou 3 atritos para acontecer de verdade. Por quê? Eu me mantive firme no meu posicionamento para outra pessoa entender que a oportunidade dela não é jogar na minha cara depois o que ela se sentir incomodada. Não é ela esperar transbordar o copo dela de rancor e de mágoa
para ela poder falar, para ela se sentir corajosa a falar. Mas sim que ela tem um lugar dela ali para ela falar quando ela quiser. Porque eu tenho a obrigação de entender o que ela precisa. Não preciso concordar, eu preciso entender. E eu já falei isso outras vezes, né? Olha, eu não concordo com a tua opinião, mas eu tô validando ela e vou melhorar nesse sentido. Vocês precisam entender isso. A vida em família não é sobre cada um tem o que quer, mas sim cada um precisa juntar o que precisa para estar ali junto. Ou então cada um vive na sua casa. Mas quando nós temos que viver em família, quando nós escolhemos ter um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um esposo, uma esposa, ou morar dentro da casa dos nossos pais, nós precisamos validar tudo. E o que a gente não valida? Porque a gente segue sendo egocêntrico. Porque eu sigo sendo a pessoa que precisa ser centralizada. As minhas vontades precisam ser feitas. E eu tô conversando com umas amigas, a gente tá falando sobre relacionamentos, e a questão toda que a gente tem maior aqui é que ela quer que o outro sirva, mas quando é a vez dela servir, ela não quer. Então isso, além de ser uma forma de ser muito orgulhosa dentro do seu próprio lar, destruiu o relacionamento. Destruiu. Por quê? Porque o relacionamento não é só dar, mas também o receber daquela parte. Por isso, muitos casamentos, muito relacionamento pai e filho está se perdendo. Porque o pai acha que o filho que está no mundo é para servir o pai. Porque eu te sustentei até agora. Na minha casa funciona assim. Sabe que isso acontece, né? Tchau. O filho vai perdendo o amor, vai esfriando, ele não se importa mais. Eu preciso me posicionar no meu relacionamento. Eu estou tendo pós-divórcio difícil porque não sou de cobrar. Esse é um relacionamento mais superficial, né? Quando a gente está num processo de separação, a gente vive um luto. E esse luto, dentro de nós, ele precisa ser vivido e não romantizado. Como eu já falei ontem para vocês, eu falei sobre a gente entender que nenhuma porta precisa ser lacrada. Que nós precisamos aprender a finalizar ciclos, porque esse ciclo que a gente está falando agora é sobre 2026, tá? São os concertos que a gente faz para viver bem um ano. E quando você finaliza um ciclo, você precisa entender que ele não pode terminar num mal-estar. Você não pode sair de um emprego, que ontem o assunto foi sobre emprego, né? Sobre trabalho, como você fica ali. Mas você não pode encerrar o ciclo da sua vida com ódio, com rancor. E se você está sentindo isso, se afasta. Quando nós estamos brigando, se desentendendo e a conversa não está batendo, é o limite que você tem que parar para pensar. E que bom que você possa ver isso com clareza para não ofender o outro, porque a palavra não volta. A palavra é como uma seta lançada e ela vai atingir o alvo. Então é melhor que você fique calado. Porque no momento de ódio, no momento de atrito, no momento de briga, a gente vai cometer o quê? Vai cometer as amarguras, indignações, iras, gritarias, calúnias. Eu não suporto um ambiente que tenha gritaria. Eu me levanto e saio. Mas quantas pessoas conseguem fazer isso? Eu não suporto um ambiente onde tenha maldade, onde as pessoas sejam aquele tipo de maldade, sabe? Passiva-agressiva. Eu não gosto de ambiente assim. Mas eu só pude mostrar isso para as pessoas quando eu abri minha boca e falei. Eu não gosto. Eu não gosto de ser tratada assim. Eu acho que se tu tem alguma coisa pra me falar, tu me fala. Se eu estiver incomodada, eu vou te falar. E tá tudo certo. Porque é melhor você ter uma pessoa que te fale a verdade do que uma pessoa que te fale pelas costas. Porque essa pessoa que fala pelas costas, ela não quer resolver nada com você. Então não adianta perder tempo. Aí você vai fazer o que Moisés fez pela irmã dele, que é orar. Então, hoje a gente fala sobre conserto na mesa de casa. Eu sei que tem muita gente que tem atrito com família, com mãe, com pai, com filho, com irmão, com cunhado.
E a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Tem um devocional antigo que eu vou refazer, que é sobre como que você lida com as pessoas. E quais são os níveis de pessoas? Quando que eu devo rebaixar aquela pessoa de nível? Quando ela sobe? Quando que eu falo um segredo para aquela pessoa? Como é que eu vou saber que aquela pessoa é fiel a mim? Em que momento aquela pessoa deixa de fazer parte daquele ciclo da minha vida? Porque tem gente que alimenta... Vamos lá. Abraão, quando Deus falou para ele que ele ia ser pai de nações, ele mandou sair da sua parentela. Porque ali não era lugar para ele ser pai de nações. Jesus, quando ele começou a operar milagres, não foi na cidade dele, ele teve que sair. E aí, às vezes, nós achamos que ficar dentro no ninho, ali naquele ninho familiar, é o que vai nos fazer crescer, e não vai. Porque o que nos cresce são as experiências de vida. Então, aqui eu trouxe o primeiro, que é José, que está lá em Gênesis. E José é uma das histórias mais bonitas que tem, porque se você ler a Bíblia, eu aconselho quem pediu para aprender a ler a Bíblia do início ao fim. Por quê? Não tem como você saber quem foi, quando eles citam no Novo Testamento pessoas do Antigo Testamento, você não saber quem é. Você não saber a história, não saber o contexto. E como é que tu não vai ler o livro que foi deixado para a sua espiritualidade? Ah, eu quero ser cristã. Vamos lá. Lembrando que nós estamos sendo e aprendendo a ser cristão. Ah, eu quero ser cristão. Então, o primeiro livro que você vai ler vai ser a Bíblia. Depois você vai começar a ler, de repente, outro tipo de Bíblia. Uma Bíblia mais diferenciada, uma Bíblia de estudos. Mas primeiro você precisa ler a Bíblia, entender o contexto da Bíblia. E aí você começa a ler ela de fora a fora. Ah, mas eu queria ler só o Novo Testamento. Tá, e aí a base das leis que Jesus fala no Novo Testamento, você vai saber como? Por osmose? Você vai começar a pesquisar no Google? Então é muito melhor que você sente e tenha o seu tempo de mesa para conhecer um pouco mais sobre a Bíblia e entender a romantização espiritual que as pessoas fazem às vezes no púlpito. Porque, já falei várias vezes, tem muito irmão da Bíblia que eu não gosto. Não gosto das atitudes que tiveram, não gosto do jeito que se portaram. E isso não muda a grandeza deles dentro da Bíblia. Não muda o fato que eles fizeram coisas que mudaram para a eternidade. Eles estão eternamente num livro onde muitas pessoas só passaram. Não tem nem espaço ali. Então a gente tem que olhar para nós como parte da família nesse sentido. E aí eu trouxe José, filho de Jacó, o favorito, acho que é filho de... E ele tinha os irmãos. Só que ele era filho da mulher que ele amava. Segundo a Bíblia, né? Segundo o texto bíblico. Mas as atitudes do pai de José às vezes não condiziam com isso. Talvez fosse só uma meta, sabe? Com aquele negócio que era uma meta de vida para te ter um momento com aquela pessoa. E ele era o filho. Só que depois de José veio mais um. E aí a gente percebe que nós somos substituídos. E nós somos substituíveis. Por quê? Os irmãos de José, eles tinham muitos ciúmes e inveja de José. Porque José, ele tinha privilégios que os outros irmãos não tinham. Justifica o que eles fizeram? Claro que não. Jamais. Vender o irmão, querer matar o irmão porque ele tem um privilégio? E às vezes, já aconteceu aqui em outros devocionais, as pessoas falam, não, porque eu não me importo com isso, minha mãe prefere a minha irmã, e blá blá blá, eu tô de boa, não sei o que, E aí tu vê nos textos das pessoas a mágoa implícita que ela não tá vendo. Porque ela usou o tá tudo bem para não curar aquilo. E o tempo de cura nos lares é agora. Não é no Natal, quando você finge que tá tudo bem, para você reunir. E aí dá tanta briga, porque as pessoas começam a beber, a se alcoolizar ali dentro.
E aí elas já estão na tampa, né? E qualquer coisinha vai ofender e acaba com o Natal de todo mundo. Voltei? Imagina, você esperar o ano inteiro para reunir sua família e ela viver em briga. Ficar horrível lá, um clima pesadíssimo. Então a gente tem que entender que o José, ele teve a oportunidade de se vingar. E quantas vezes nós desejamos essa vingança dentro da nossa casa? Quantas vezes nós planejamos uma vingança contra a nossa própria família? E aí a gente tem que voltar para refletir o que nossa Bíblia diz sobre isso. O que ela fala sobre família, o que ela fala sobre esses momentos que a gente tem de atrito. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente não lê a Bíblia. E nós ficamos quebrando a cara o tempo todo. Porque a gente não lê a Bíblia. Não é só vocês, tá? Por aqui também é mais difícil. Mas o que a gente faz? A gente faz um plano para não sabotar a nossa vida com Deus. Nós começamos a fazer esse alinhamento que a gente está fazendo de 7 dias aqui. Ele tem que ser feito a cada 15 dias, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Porque você esquece. Você lembra o que tu comeu ontem? Você lembra o que você fez, com quem você falou? É justamente por isso, porque os seus planos não dão certo porque você não lembra que eles existem. Você fingiu que colocou no papel e não realizou. Aí quando tu vai fazer a recapitulação, você percebe, mas nada deu certo na minha vida. Sim, você não revisou suas coisas. E família também é sobre revisão. É sobre você olhar o que o outro precisa. Daqui a 3 meses, o outro não vai mais precisar daquilo que você estava oferecendo. Ele vai precisar de outra coisa. E assim vai. E aí, quando você percebe que uma traição necessita de perdão, você vai fechar sua Bíblia e vai dizer que não quero. Não quero. E aí, sabe o que acontece? Como você não perdoou, o seu futuro não existe. A lembrança daquilo que precisava ser executado não vai existir. Porque o perdão, ele não vai mudar o teu passado. O perdão não vai fazer apagar tudo de ruim que aconteceu. Sabe aquela mágoa que você tem porque teu irmão falou uma coisa torta? Sabe aquela mágoa daquela dívida que não foi paga pra você? Sabe aquela menina que roubou teu namorado? Sabe aquele atrito com a sua mãe que te ofendeu? O teu pai que te magoou? Todo mundo aqui já viveu mágoa com família. Só que se a gente não souber liberar o perdão pro passado, você vai virar um depressivo, porque você está sempre olhando pro passado, tentando consertar algo que já passou. E aí tu não olha pra frente, que é um futuro. Aqui no Devocional a gente ensina a viver hoje. O passado, ele é só reflexo para você refletir pro futuro. O passado não existe mais. Então, se você errou, se você olhou para aquilo e te magoou, você tem que sentar um pouquinho e falar assim, olha, Senhor, fazer o diário, né? Diário de terapia. Escrever, como tá vendo aqui. Você não vai entender o que tá sendo escrito aqui. Vou sim, irmão. Porque é sobre mim. É sobre o que eu tô sentindo. É sobre as minhas visões. Você pode não entender. Mas eu entendo. Deus entende o que eu tô escrevendo. Ele entende tudo. Tá vendo? Ele entende tudo. E a gente tem que olhar para isso com carinho. Então, esse primeiro momento aqui é sobre perdão com as pessoas que fizeram coisas ruins para você. E fez muito. Deixa eu ver a ideia aqui, ó. Meu pai parou de me abençoar e falar direito comigo quando engravidei, pois era muito nova. Isso me magoou demais. Vou aproveitar esse gancho dela e falar o seguinte. Hoje, o que eu vejo das pessoas, né? Não importa a idade, todas são imaturas. E por elas não saberem se comunicar, como é que você sabe que uma pessoa é imatura? Ela não sabe se comunicar. Tá? Como que a gente sabe? Exatamente. Atitudes.
As pessoas, elas são imaturas por não se comunicarem e pela atitude que ela tem. Então, você tem que olhar e prestar atenção, de repente, na falha dela com ela. Por mais que eu entendo que foi feito pra você, né? Que você era muito nova, ela se sentiu de certo... ou ela se sentiu na pele, ela ter engravidado quando era mais nova, ou ela pode ter se sentido colocado uma expectativa em você, que acontece muito com a gente, né? De que você seria diferente. E aí aquilo é uma desilusão que a gente também tem, né? Sabe quando a gente tem uma ilusão que a outra pessoa é tal e aí ela se mostra de outra forma? É porque você criou uma ilusão na sua cabeça. E aí a gente cria essa ilusão e a gente se magoa muito fácil por isso. E por eu ser imatura, eu vou jogar o meu lixo dentro de você. Eu vou jogar minha palavra ruim pra você. Então, às vezes é isso, sabe? Hoje já perdoei meu pai, que meu pai falava muita besteira pra mim. E eu sempre fui uma boa filha, tá? E aí eu falei assim, olha, eu te perdoo porque eu sei que ainda você não sabe se comunicar. Mas as suas palavras me ofenderam. E se eu fosse usar de combustível para ser quem você disse que eu ia ser, você não estaria orgulhoso de quem eu sou hoje. Mas eu não fiz isso para te deixar orgulhosa. Eu fiz porque eu tenho caráter. Eu tenho valores. Então não vai ser uma palavra maldita que vai alterar a minha vida. Porque o único que escreve o meu futuro é Deus. E eu. Não é a tua palavra. Você pode falar que eu vou ser o que você achar. Mas quem escreve o meu futuro sou eu. Por isso que eu tô deixando claro pra vocês isso aqui, né? Perdoei uma traição de coração. E ele só anda me dando motivos pra não ter perdoado. Então, Ana, você não perdoou. Porque quando a gente perdoa e o outro erra, e o outro segue errando, a gente já começa a entrar em um outro quesito. Que é o quê? Nós perdoamos aquela pessoa e esquecemos. É muito difícil, tá? Muito difícil. Mas, no fundo, depois eu vou ler o resto aqui, tá? Mas se a outra pessoa segue errando e você segue aceitando, quem tá errando é você. Não errando em perdoar, mas errando em ficar. Em dar oportunidades para quem não está preparado para receber isso de você. E é isso que a gente faz na nossa vida. Às vezes a gente permite o outro ficar nos magoando e nós fingimos que estamos perdoando. Por quê? Porque é mais fácil você fingir que perdoou do que você sair. Deixa eu ver aqui. Mamãe, pra mim, muito bueno. Me dá motivo pra arrepender por ter perdoado. Vocês entenderam, né? Então, assim, a gente libera o perdão pra pessoa se a gente quer manter ela na nossa vida. Mas se a gente não quer manter ela na nossa vida, a gente libera o perdão e libera a pessoa. Nós liberamos o outro pra ele seguir em frente. Pra ele se curar pra lá. Pra ele se curar e não me magoar. Ontem a gente falou sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Tem uma passagem aqui, depois eu vejo, que enquanto o outro se cura, ele não pode estar te magoando. Aí eu escuto do pastor que o casamento não pode ser desfeito. Sou contra. Por quê? Existe na palavra muitas coisas relevantes para você pensar. Pensa comigo. Deus quer que você restaure o seu casamento. Amém. Eu creio. Deus quer que você tenha uma família unida, uma família estruturada. Ok. Deus quer que você viva em comunhão, que você não termine seu casamento e que você seja feliz dentro dele. Mas isso depende do outro também, tá? Agora, se o outro tá te colocando chifre, te desrespeitando, não honrando o lar, não sendo um provedor, lembrando que provedor não é só aquele que te traz sustento, é aquele que tem uma base que vai te sustentar. Não é sobre comida. Hoje, você tem que perceber que nós somos independentes. O outro tá na nossa vida porque nós queremos.
e não porque ele vai me sustentar. E isso é preciso olhar isso de verdade. Porque tem muito homem, muita mulher que acha que vai casar e vai ter uma empregada, e a mulher acha que casando vai ter uma pessoa que vai dar o sustento para ela. Porque ela não quer trabalhar, porque ela quer ser mãe, porque ela quer ser esposa. E se isso não for realmente uma conversa sentada e conversada, o que acontece? O cara vai dizer que tá sobrecarregado porque tá sustentando uma encostada, e a mulher vai dizer que não aguenta mais fazer tudo sozinha porque o cara não faz nada. Mas ela aceitou ser sustentada e ele aceitou ter uma empregada. Isso não é casamento. Casamento não é você levar chifre e você perdoar. Casamento não é você não ter um espaço para conversar. Não é você não ter um espaço de uma pessoa normal. Você ter seus hobbies, o seu gosto individual. Isso não é casamento. Casamento é uma parceria. Se você tá vivendo um casamento onde você só entra com a parte boa e o outro entra com a parte ruim, quer não ser honrado, tu acha que Deus quer isso pra tua casa? É uma conversa séria que a gente senta e bota um ponto final. E a gente tem que perceber que casamento não termina só por traição. Quando a gente está falando sobre casamento, que o casamento termina, a imoralidade não está só na parte da traição. Porque até se você olhar para o lado, você está pecando. Olhou com desejo para outra pessoa e não tinha intenção, está pecando. E não é sobre admiração, não é sobre achar uma pessoa bonita ou não, mas é. E aí Deus não quer isso para tua vida. E com certeza Ele não quer isso para sua vida. Só que, de novo, cuidem aonde vocês sentam e escolhem a placa da igreja. Porque passar pano para agressão, passar pano para traição, para casamento de jovem com 15, 16 anos, é errado. Já fui líder de jovens e já deixei bem claro isso pro meu pastor. Todo dia, porque fulano tem que marcar a data do casamento. Não tem não. Não tem que marcar nada. Ele tem que ver se isso aqui é de Deus, se vai pra frente, porque daqui a um ano esses dois não estão juntos, porque a única coisa que eles queriam, você sabe muito bem o que eles queriam. Não era casar. Mas pra você é conveniente pra tirar esse fardo das tuas costas, porque tu não sabe lidar com isso. E você tá pronto pra escutar isso? Não tá. Essa é a liderança dos jovens, para vocês terem uma noção de como que funciona. Não é socar um jovem e uma jovem que estão namorando para casar logo, para não viver em pecado. Vamos se respeitar, né? Vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá. Vamos falar pro Josué. É ali que eu quero dizer para vocês, para reafirmar isso que eu vou falar nas próximas palavras, que é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que saber a que Deus você quer servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho olhos para ver isso. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Ontem eu estava conversando com meu namorado. Eu falei bem assim pra ele: olha, você está me prejudicando a minha vida espiritual. Porque eu sou fiel à minha vida e você só reclama. Então, ou você se conserta, ou você vai pegar o rumo. A gente conversou de boa, tá? Não tava brigado, não tava nada. Só pra vocês terem uma noção de como funciona. Olha, eu sigo aqui, porque quando eu não tô fazendo a obra, Deus vai lá cobrar ele, bater na porta dele, ó. Ele começa a se incomodar. Esse tempo ele me ligou de madrugada e falou assim: tu não fez o devocional hoje, né? Deus tá me incomodando aqui, eu não tô gostando. Tá toda hora no meu pensamento sobre isso. Aí eu, amém, vou levantar aqui e vou fazer o devocional. Fui lá fazer o livro de Tiago, uma bênção. Eram 2h da manhã de um sábado. Mas aí você precisa obedecer. O conserto de Deus começa em você obedecer. Tem esse devocional aqui, que depois eu gostaria que vocês olhassem no feed. E acho que ele tem uns 3 minutinhos. Que a prosperidade é saber obedecer a Deus constantemente. É recomendadíssimo, tá? E todos os dias nós teremos um devocional desse aqui bem cedinho. O pessoal pediu às 5 da manhã, vou agendar. Vou fazer e vou deixar agendadinho pra vocês às 5h da manhã. Vir aqui na página e ter um devocional bem curtinho. E aí eu trago pra vocês o filho pródigo.
Nós trabalharemos com trovoadas por aqui, tá bom? O filho pródigo, para quem não sabe, quem conhece filho pródigo, quem não conhece, prazer, filho pródigo. Filho pródigo é aquele filho que desejou a herança do pai antes do pai morrer. Hoje, muitas famílias estão contando com algo que não é seu. Contando com uma herança que não é sua, uma casa que não é sua. Começa a construir no quintal da mãe, no quintal do pai, no quintal do sogro. Começa a subir, fazer uma casa em cima. Que isso? Cadê a tua casa? Cadê a tua herança? Cadê a tua própria... cadê o teu? Ah, mas tá tão difícil o mundo, irmão. Tá difícil pra todo mundo. Mas morar em cima do teu pai, morar no fundo do quintal da tua mãe, levar a tua mulher pra morar na casa do teu pai e da tua mãe, não é digno. Não é digno. É melhor você não casar, você seguir namorando e começar a fazer o propósito de casar. Porque você tem que sair. E aí o filho pródigo, ele pede a herança dele, a parte da herança dele, e mete o pé. Mete o pé. Ele vai fazer o quê? Vai construir uma família? Vai construir uma casa? Não. Vai gastar todo o dinheiro com festa, com bebida, com droga, provavelmente. Um monte de besteira. E aí perde tudo, né, gente? Porque, de novo, a teoria da Mega Sena. Pobre não pode ganhar na Mega Sena. Porque em 2 anos ele não tem um puto dinheiro. Perdão da palavra. Mas é verdade. Não tem 1 centavo no bolso. E só tem mais dívida do que tinha. Já vi muitos casos de gente que ganhou dinheiro e tá devendo mais do que devia quando ganhou o dinheirinho. E sabe por que isso acontece? Pela teoria do filho pródigo. Porque você acha que merece algo que não está no seu tempo. Família funciona da mesma coisa. Nós temos um tempo, lá em Eclesiastes fala que nós temos um tempo de... nós temos um tempo de tudo na nossa vida, amém? Nós temos um tempo para ficar na casa dos pais, para começar a ter mentalidade de sair da casa dos pais, de sair da casa dos pais, de começar a dar um retorno para os pais, que é o quê? Ser abençoado, né, gente? Deixa eu fechar um pouquinho minha janelinha. Então eu quero que vocês prestem atenção sobre isso. Será que você e eu não estamos sendo filhos pródigos nos nossos lares? Será que nós não estamos querendo aquilo que ainda não é nosso? Usurpar aquilo. E hoje eu vejo muito, e eu vejo na minha família, tá? Com a minha avó, os irmãos brigando por uma casa que é desse tamanho. É um banheiro, uma cozinha e uma pecinha de um quarto. Eles querem aquele terreno. Eles querem aquela casa. Sabe? E aí a gente tem que entender sobre isso. Nós temos que entender sobre isso. Sobre perceber que hoje a ganância, ela usurpou o amor. E isso é errado. Então, quando o filho pródigo percebe que ele gastou tudo e não tem mais onde cair morto, e aí ele começa a dormir no curral de porco, e tá lá comendo a lavagem do porco, e aí ele lembra, poxa, meu pai é rico, o meu pai tem fazenda, eu sempre comi do bom e do melhor, eu sempre tive os melhores casacos, eu sempre fui melhor de tudo, eu sempre tive tudo de bom, e eu tô comendo farelo de porco? Mas foi a decisão dele. Sabe o que ele fez? Se arrependeu. E que a gente se arrependa antes de perdermos os nossos familiares. Que a gente se arrependa antes de não ter mais a oportunidade. Porque aqui você vai ter que viver. Porque você não vai ter mais a oportunidade de mudar o passado. Porque por enquanto isso aqui é o teu presente. Então ora para o Senhor liberar esse perdão na sua vida, dentro do seu coração, para que você viva bem os anos que você tem e os anos que as pessoas mais velhas que você tem vivam. Porque o perdão em si, ele não é sobre fraqueza. E assim como eu falei para vocês aqui nesse devocional, que a gente deu muita polêmica, que é o orgulho disfarçado de força. Aqui também funciona da mesma forma. Perdão não é fraqueza. O perdão é muito mais sobre força. Quem perdoa mais é muito mais forte, não é mais fraco. O fraco é aquele que continua errando. O teu único problema
é não saber limitar as pessoas. Falo de arrependimento, que precisei me separar desde dezembro do ano passado para enxergar. Exatamente. Continue. Quero saber. E aí, gente, para fechar o filho pródigo, nós temos aqui que não era o outro filho que ficou lá com o pai, ele também não honrou o pai. Por quê? Porque no fundo ele estava magoado, que ó, mágoas, né, com o pai, porque o pai aceitou de volta o filho pródigo. E aí ele fala, poxa, pra mim tu nunca fez uma festa, poxa, pra mim tu nunca fez nada, tu nunca me exaltou, eu sempre trabalhei contigo, eu sempre fiz isso. Quantas vezes a gente já jogou na cara das pessoas, né? Poxa, eu faço de tudo, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, faço aquilo. Quantas vezes a gente já falou isso? E aí o pai fala assim, ó, você tem tudo o que tá aqui pra você. Você só não usa porque você não quer, você quer se fazer de vítima. Ele não falou isso, mas é óbvio, né? E às vezes é exatamente isso, tá? Você quer se fazer de vítima. Porque você quer um lugar de honra que não é seu. E aí a gente parte pra Miriam, tá bom? Aqui Miriam pesa um clima bastante, tá? Só pra vocês saberem. Miriam e Moisés eram irmãos. E nessa parte aqui de Miriam e Moisés, ela tá conversando e questionando. Deixa eu ver aqui. Dezembro do ano passado para enxergar fora do casamento e conheci ele bem melhor do que quando estava casado com ele hoje. Viu? Mas isso daqui a gente precisa fazer dentro, né? Para que não haja brecha pro inimigo entrar na nossa vida. E aí eu quero trazer para vocês aqui o texto de Números, tá? Aqui. Porque Miriam, ela falou contra o irmão dela. Ela foi maldosa. Ela começou a usar os espinhos que a gente usa para querer diminuir a grandeza do outro. E a gente faz isso, tá? Porque nós somos tão pequenos, às vezes, nas nossas palavras, que nós não percebemos o quanto a gente quer diminuir o outro. Porque nós não conseguimos nos ver grandes. E isso é familiar. Tem muita família aí que tá botando pano frio nos teus sonhos, nos teus planos, nos teus objetivos. Tem muita família dizendo que você não vai conseguir, que isso não é pra você, que você não tem capacidade. Mas eles não têm capacidade. Eles não têm coragem. Eles não estão dispostos. E eles querem que você também não esteja. É normal. Porque lembra, tem pessoas que elas não estão no nível de maturidade que nós estamos ou que nós devemos estar. Então eu quero que vocês olhem também para isso. Veja na família de vocês quem são as pessoas que não estão te motivando e veja qual é o motivo dela. Às vezes é tão proteção, que isso já aconteceu, eu já conversei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu acho que tu tá me sabotando. E ela falou assim, filha, eu tô com medo. Chovendo horrores aqui. Filha, eu tô com medo por você, eu tô com medo dos teus planos, eu sei que tu consegue. Mas eu tô te olhando com os meus olhos. Eu tô te olhando com a minha visão. E eu tô com medo. Eu disse, tudo bem, mãe. Tenha medo, mas ore. Só vai orar, eu vou fazer. Então, quando Miriam, ela fala mal, Deus chama os três. Porque foi o seguinte, Moisés, ele casou com uma pessoa que era etíope. Lembrando que o povo de Deus tinha que casar com o povo de Deus, né? Aí a senhora vai lá. E aí, é como se fosse um albino casando com um negro, entende? Pra vocês terem noção de como que... a situação ali. E aí, o que aconteceu? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por ele ter casado com uma mulher etíope. Aí ela falou assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? E aí, você quer roubar a bênção que era do irmão. E Esaú e Jacó, aconteceu isso. Tantos outros casos bíblicos, e aqui também está aparecendo, ó. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro na terra.
E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. E os 2 vieram à frente. E ele falou assim, ouçam as minhas palavras e que vocês ouçam também. Porque às vezes somos nós boicotando o caminho de uma pessoa que está na unção de Deus. E nós vamos ser, sim, pesados pela sua mão. E ele falou assim: quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos e falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele, presta atenção, com ele eu falo face a face. E eu falo claramente e não por enigmas. E ele me vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar Moisés, meu servo. Por que vocês não temeram criticar esse meu servo? E vocês falaram de boca. Já pensou? Imagina Deus falar contigo assim: por que tu tá falando mal do meu servo? E aí ele disse assim: então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e eles os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, a Miriam, ela estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: lepra, lembrem, hoje tem cura. Lá naquela época tu era apartado. Existiam colônias e colônias para as pessoas morrerem de lepra no canto. Entende? Então a gente tem que observar como isso era perigoso naquela época. Só que Moisés, o servo Moisés, falou: por favor, Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Repara, não nos castigue. Quem estava leprosa? A Miriam. Mas a partir do momento que um dos nossos é prejudicado, nós também somos. Mas eu e você, nós temos que ter consciência que os outros talvez não tenham isso. Não tem essa consciência. E a gente tem que começar a orar, interceder por essas pessoas. Essa é a parte mais difícil para a gente finalizar. Pensem comigo. Ele falando que não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos, que é falar mal um do outro. Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruída. Imagina, porque a lepra, ela prejudicava tudo, né? Então a gente traz aqui Moisés clamando. E quantas vezes você clamou por alguém que você odeia? Quantas vezes você clamou por alguém que você tá com raiva no secreto? Aquela pessoa rancorosa que você tá alimentando, aquele ranço. E aí Deus falou: ó Deus, por misericórdia, conceda a cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que ela fique isolada no acampamento e ela vai ter a cura. Por quê? Quando alguém que é mais sábio te repreende, você não peca. E que a gente tenha essa pessoa sábia na nossa vida. Que nós tenhamos essa pessoa que vai nos orientar de novo. Não é sobre o tanto de coisa que está escrito, sabe? Não é sobre o tanto de coisas que você tem disponível aqui, mas sim sobre o conserto da família. Então, primeiro, que a gente possa perdoar quando a gente tiver a oportunidade de fazer pior, e a gente vai ter. Que nós possamos voltar para nossa casa enquanto há tempo, para nossa família, mesmo que nós tenhamos errado. E o principal, que a gente possa pedir perdão por aquelas pessoas que estão fazendo mal pra gente. Porque quem é maduro espiritual, ele vai orar. Você vai orar por quem tá te ferindo. Ah, mas aí você vai chorar. Porque é sobre a sua família. Como é que tu quer construir uma família de verdade se você não ora pelos erros dos outros? Eu já falei outras vezes, eu sou resposta de oração da minha mãe.
Eu sou resposta de oração da minha igreja. Eu sou resposta de oração do meu pai. Sou resposta de oração de gente que estava orando de madrugada de joelho pela minha vida. E você também é. Pode ter certeza que em algum momento alguém orou para você estar aqui. Alguém orou para você olhar para as mensagens, para as coisas que você está vendo hoje e alcançar o perdão de Deus. Porque família é isso. Família não é uma coisa fake. Família não é você fingir para o mundo um post de Instagram. Família é isso. E vocês que são separados, que têm filhos, mesmo nesse exato momento, vocês ainda são família. Claro que agora é cada um por seu lado, a gente respeita o espaço do outro, mas não tem como você deixar de ser família. Você construiu um elo eterno com aquela pessoa. Para de querer fazer mal pro ex-marido, para de querer fazer mal pra ex-mulher, porque você não faz mais parte da vida dela. Para de achar que 300, 400 reais vai fazer diferença na vida dela com essa pensão safada. Sabe? Ah, porque eu vou sustentar ela. O que é isso, gente? Hoje existem diversos casos de mães que têm que ficar lutando pelo direito do filho porque o pai não se toca do direito do filho. Avós que concordam com esse erro. Para vocês verem o nível de imaturidade familiar. A gente não tem base mais. Hoje não tem Natal na casa da avó. Hoje mal tem Natal. Raramente tem Natal, porque a gente não quer mais reunir para Natal. Eu quero paz. Eu não quero reunir para brigar. Eu não quero reunir para ver uma cara fechada para mim. Eu não quero reunir com aquela pessoa que me fez mal. E é isso. Isso é sobre família. É a gente limpar tudo isso. Nós precisamos limpar essa parte. Família é mais do que um post no Instagram. Consegue conversar comigo no privado, irmã. É só mandar mensagem. Então, às vezes nós temos que perceber sobre isso. Ah, pra quem não sabe, meu nome é Jéssica. Meu nome é Jéssica. Eu sou escritora, que eu tenho esse devocional aqui maravilhoso. Quem tiver interesse, está no link da bio ainda. Logo nós teremos a comunidade, nós teremos mais devocionais. Mas hoje essa mensagem sobre família não é sobre família bonitinha, é sobre conserto com família. E que nós possamos consertar a nossa família. Porque depois a gente vai pregar o evangelho para os outros e eles vão olhar para nós e vão sentir a verdade de Deus ali. Porque mesmo que eu esteja no processo de conserto, eu posso evangelizar. Mesmo que eu esteja num processo de conserto financeiro, de casamento, eu posso evangelizar. Evangelizar nunca foi uma opção, sempre foi um mandamento. Sempre vai ser algo que você tem que fazer. Só que você precisa construir isso. E amanhã, que é o 4º dia dos 7 dias que a gente está fazendo, nós vamos falar de relacionamentos. Amanhã será dia de pesar clima. Então, eu nunca falei de casamento, eu nunca falei de namoro, nunca falei de coisas específicas aqui, eu sempre falei muito sobre o individual. Mas amanhã é dia de falar de relacionamento. O que a gente vai falar? Provérbios 27. Nós temos que aprender a discernir quem soma e quem desgasta. Então, se vocês gostaram do nosso devocional de hoje, sigam, que ele vai ser uma bênção. Eu vou jogar esse devocional depois lá na parte da comunidade dos 7 dias, tá? E amanhã a gente vai falar sobre relacionamentos que edificam. Então, eu não quero que vocês não pratiquem. Olhou para isso aqui? Pratica. Te incomodou alguma coisa aqui? Pratica. Porque não adianta, e aí a Bíblia fala pra gente, não adianta você ler a Bíblia sem praticá-la. Porque é como se fosse ler um livro qualquer, um Harry Potter, um romance, um livro de autoajuda, que você vai guardar na estante novamente. A Bíblia não é para ser feito isso. Amém? Então amanhã, dia de relacionamentos que edificam, pesaremos o clima muitas vezes, talvez. Mas o Senhor, Ele faz a obra do jeito que Ele quer. Então eu vou orar para isso também, né? Que eu preciso sempre estar orando em prol dos nossos devocionais. E eu vou lá verificar a plataforma para ver sobre aquele problema que deu lá de liberar o link para as pessoas acessarem, que o pessoal já tá me mandando mensagem aqui.
E orem por isso também. Porque esse devocional aqui vai estar lá dentro. E aí você vai ter acesso mais vezes, pausa, que às vezes a gente gosta de pausar, né? Aqui no nosso ao vivo a gente não tem como. Então, gente, fiquem com Deus, que o Espírito Santo esteja com vocês. E eu vou deixar essa imagem aqui no vídeo para vocês lerem. E espero que vocês entendam o que está escrito aqui, que façam sentido para a vida de vocês. Mas lembre-se que tudo que for falado aqui é para ser vivido. Amém? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês hoje e sempre. E amanhã, meio de 1h40, eu tô aqui com vocês. Tchau, pessoas!